Hoje a LTV Sorocaba tem a honra de receber uma das principais lideranças do setor industrial da nossa região, o diretor titular do CIESP Sorocaba, Elie Silos. E em um momento em que a indústria brasileira enfrenta grandes desafios, como o aumento abrupto das tarifas de importação dos Estados Unidos, a transformação digital e também a necessidade de mão de obra qualificada, o CIESP tem sido um pilar essencial na articulação de soluções e também no apoio ao desenvolvimento regional, além da defesa dos interesses das empresas. Então, neste bate-papo em especial, nós vamos abordar o atual cenário da indústria em Sorocaba e região, os projetos de fomento e também os 75 anos do CIESP Sorocaba, que serão comemorados em grande estilo no dia 4 de julho. Então, fique com a gente e acompanhe essa entrevista repleta de informação, visão estratégica e também perspectivas para o futuro da nossa economia de Sorocaba e também da nossa região. Elie, obrigado pela sua participação aqui com a gente. Obrigado, Elton. Prazer aí falar com vocês. Pode falar bem próximo. Prazer falar com vocês aí sobre Sorocaba, região, setor industrial, desenvolvimento econômico. Eu acho que dá para a gente avançar bastante aí sobre as perspectivas atuais e as perspectivas futuras. Eu gostaria que inicialmente você explicasse um pouco para os nossos espectadores o trabalho do CIESP, como que vocês fazem as ações com as indústrias. Ok, bom, o CIESP, Centro das Indústrias do Estado de São Paulo, é uma das maiores entidades patronais da América Latina. Nós temos aí no estado de São Paulo todo mais de 8.000 associados. São empresas, indústria, prestadores de serviços, que são associadas, obviamente, em troca de uma prestação de serviço para a indústria, ou seja, movimentar a indústria, fazer com que a indústria realmente se desponte, ver aí os sucessos, mas os problemas também que a gente pode ajudar a amenizar. Nós temos aí formado por 42 regionais, então Sorocaba é uma regional, e a regional de Sorocaba compreende 48 municípios. É a maior regional do estado de São Paulo a nível de municípios. Região. Exatamente, nós temos aí, vai até Itapeva, que é quase divisa com Paraná, Itararé, pertence ao CIESP, que fica sediado aqui em Sorocaba. Então, e depois tem outras regionais em Campinas, São José dos Campos, Ribeirão Preto, Santos, etc., e todas essas daí concluem 42 regionais. Então é um trabalho, na realidade, voltado para a indústria. O CIESP é praticamente uma irmã da Fiesp, que é a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo. A Fiesp atua mais no setor federativo, e o CIESP tem aquele aproximação mais no dia a dia com a indústria. E sendo uma ponte junto ao setor público, tanto municipal, quanto estadual, quanto federal, e principalmente verificando aí pontos que são gargalos, você citou aí, qualificação profissional, ou seja, a indústria está se desenvolvendo, a indústria está se modernizando, inovação tecnológica, indústria 4.0, a inteligência artificial, ou seja, todo esse avanço, não só no Brasil, mas principalmente na Europa, na China, no Japão, nos Estados Unidos, isso aí já está muito mais avançado. O Brasil ainda tem muito a trabalhar, muito a desenvolver. Hoje a inovação tecnológica, a inteligência artificial, a indústria 4.0 está mais para as grandes empresas multinacionais, mas as médias e as pequenas ainda têm muito a trabalhar, muito a avançar. Então eu acho que tudo isso daqui é o papel do CIESP, de interagir junto com as empresas, tanto a micro, média, pequena e a grande empresa também. Então nós temos aí desde uma Toyota, que é uma mega empresa aqui em Sorocaba, mas também aquela pequena empresa que tem 10 funcionários, a gente está dentro do nosso quadro associativo e a gente trabalha junto com eles para verificar o que nós podemos otimizar. E nós temos aí um relacionamento muito forte com todas as entidades de Sorocaba, junto com o poder público, prefeitura municipal, todas as secretarias que compõem o governo municipal, justamente para ser uma ponte, facilitando o relacionamento e o intercâmbio das empresas junto com o poder público, também junto com o sistema faculdades, universidades, setor educacional. E aí entra todas as faculdades, universidades, FATEC, Parque Tecnológico, o SENAI, que na realidade é um braço da Fiesp, o SENAI, o SESI é um braço da Fiesp. Então a gente trabalha muito em conjunto e verificando principalmente quais são as demandas das indústrias
e o que o mercado educacional pode oferecer para as indústrias, aí voltado principalmente para a capacitação profissional, que é um dos grandes gargalos. Sim, Uma empresa, realmente. uma indústria, quando vem para uma cidade, vem para Sorocaba, ela analisa vários pontos. Se você tem uma mão de obra qualificada, se a cidade tem uma infraestrutura adequada, se tem um plano de incentivos à atração de novos investimentos adequado. Então, eu acho que o CIESP, na realidade, faz todo esse link entre o poder público junto com as empresas, para, eu sempre brinco, estender um tapete vermelho para as empresas virem para a nossa cidade. E o resultado tem sido muito forte, muito positivo, não só agora, mas nas últimas décadas. Sorocaba tem sido uma das principais cidades do estado de São Paulo a nível de atração de novas empresas. E se você atrai novas empresas, você gera novos negócios, você gera novos empregos. Então, tudo isso daí acaba tendo aquele círculo virtuoso, geração de emprego, boa exportação. Nós somos aí um dos principais exportadores do estado de São Paulo, Sim, principalmente na indústria manufaturada. Então, acho que tudo isso aí acaba dando aí um sentimento bastante positivo desse relacionamento que o CIESP faz junto com indústria, poder público, ou seja, desenvolvimento econômico da cidade e da região. É interessante que, recentemente, eu entrevistei o Walter Longo, acho que você conhece ele, sim. e ele falou algo que eu, quando estava preparando essa entrevista, eu liguei muito com o CIESP. O Walter, ele fala que o empresário, ele divide o tempo entre tendência e pendência. Só que as pendências são tantas que ele não tem tempo de acompanhar as tendências. Então, o CIESP, ele apresenta essas tendências para os empresários para que eles fiquem sempre por dentro, para que eles possam inovar na empresa. É um dos braços de serviço, seria isso também? Sem dúvida. Eu acho que isso daqui a gente sempre conclama a todos os nossos associados, não simplesmente eu sou associado do CIESP, mas muito mais do que isso, ele participar junto com a gente, participar de eventos, cursos de capacitações e se envolver. Porque, assim como eu sou um industrial e estou como diretor do CIESP, os demais conselheiros e associados são da mesma maneira que eu, mas eles têm que se envolver. Aquele associado que se associa e nunca participa, realmente ele não vai se inteirar dos assuntos. E o CIESP, a Fiesp, a gente tem muito a oferecer. Nós temos aí, às vezes, quando tem um grande problema, o CIESP entra como uma liminar junto a órgãos estaduais ou federais para ser um facilitador junto às empresas. O grande problema do Brasil hoje é a parte burocrática, além da carga tributária, não dá para enumerar aqui, a gente fica o dia todo falando aí das dificuldades, que não é indústria, não, é todo o setor produtivo, seja do agro, seja do comércio, seja da construção civil. O brasileiro sofre muito com isso daqui. E daí entra, mas aí os trabalhadores. Ora, a gente paga X para o trabalhador, mas paga 2,3x porque o governo federal, o governo, todos os governos, 1,3x vai para o bolso do governo. E, lamentavelmente, isso daí não é devolvido para a população da forma como nós esperamos. Então, a gente tem muito a trabalhar. Essa reforma tributária que foi aprovada, mas ainda agora está numa fase de regulamentações, ainda tem aí muito perigo embaixo disso aqui, porque essas regulamentações aí mora um pouco o perigo, né? Então a gente tem as alterações. E aí o papel do CIESP e da Fiesp. A gente sempre está acompanhando junto à Câmara dos Deputados, ao Senado, para verificar como é que está caminhando essa reforma tributária. Então, tem algum problema, a gente vai lá, bate forte, leva a proposta, leva caminhos tanto para a Câmara dos Deputados ou para o Senado, para trabalhar vocacionado para a indústria, na realidade, ter um papel relevante. A gente paga hoje um dos maiores impostos do mundo. Realmente. Ou seja, mesmo com a reforma tributária, ainda vai ser o maior imposto do mundo. Agora, sem a reforma tributária, que é o caso atual hoje, por exemplo, as indústrias pagam mais ou menos 43% de impostos que vai para o governo, em todas as escalas, municipais, estaduais e federais. Isso daí faz com que as empresas, as indústrias se tornem menos competitivas, tanto no mercado nacional, porque se você tem impostos altos, você tem um preço para vender. Vem produto lá de fora, da China, dos Estados Unidos, da Europa, com preço muito mais atraente do que nós aqui, que estamos aqui dentro.
E pior ainda é quando você vai exportar. Daí você fica menos competitivo, porque o mundo hoje está realmente bastante agressivo a nível de competição internacional. E mais agora com o efeito Trump, né? Com o efeito Donald Trump, com as tarifaços que está sendo colocado. Isso daí, de um modo geral, está mexendo com o mundo. Afetou bastante as indústrias de Sorocaba, porque o Brasil depende muito também dos Estados Unidos para muita coisa, né? Veio um impacto aqui alguns meses atrás, assustou todo mundo, mas quando veio na realidade aí os números, ou seja, hoje com a China, os Estados Unidos está trabalhando com um tarifaço aí de 100, 125%. Sim, muito alto. Com o Brasil ficou por volta de 10%. Todo mundo reclama, mas é um dos menores que está tendo aí no mundo todo. O Brasil sempre teve uma relação comercial boa com os Estados Unidos. Sim, exatamente. Né? Eu acho que agora é fase de sentar, negociar e não brigar. Eu acho que brigar com um poderio americano, eu acho que a gente acaba perdendo. Sim. Então é melhor sentar, negociar, verificar que caminhos a gente pode otimizar. E junto com isso daqui, o CIESP e a Fiesp, nós fizemos uma cartilha para orientar todas as empresas, todas as indústrias, com todo esse trabalho que está ocorrendo dos Estados Unidos. Eu tenho alguns pontos aqui que eu até vou comentar com você. Acabou saindo aqui, mas é importante destacar isso aqui. Essa cartilha é o que o CIESP oferece para os associados para explicar um pouco essa situação. Exatamente. É uma cartilha que, na realidade, a gente está colocando isso aqui de uma maneira instantânea, mudando, ou seja, hoje está 125%, mas está em negociação com a China, falando em China, né? Mas uma negociação com a China de 125% mexe com o Brasil. Bastante. E aí é aquela história, tem problemas, mas também gera oportunidades. Sim, realmente. Então nós temos que, na realidade, ter todo um conhecimento dessas mudanças para verificar de tudo isso aqui, o que vai sobrar de oportunidades para o Brasil. Então eu acho que isso daqui é um dos pontos fundamentais, a gente trabalhar, eu acabei perdendo aqui, mas depois eu comento isso aqui. Bom, essa cartilha, de um modo geral, ela faz uma análise instantânea. Ontem era uma coisa, se mudar alguma coisa aí perante o governo americano, perante a taxação no mundo, a gente está atualizando, verificando códigos de cada empresa, cada indústria, qual tipo de produto que ela produz e qual é a tarifa. E quais são os caminhos no mundo que você tem potencial de exportar. Às vezes a gente fica focado, Sorocaba, por exemplo, a nível de exportação, o maior importador nosso é a Argentina. Sim. É o grande parceiro comercial nosso. Sim. Depois da Argentina, nós temos alguns outros países aqui da América Latina, como Chile, como Colômbia, Uruguai. Depois vem em terceiro os Estados Unidos. Então não é o principal cliente nosso, falando em Sorocaba. Até por questão de logística, né? Exatamente. E o tipo de produto, às vezes, que a gente fornece aqui, tem aí uma... E olha que a Argentina sempre foi um grande cliente nosso, mesmo a Argentina estando meio em frangalhos, em dificuldades. Hoje a Argentina está, de novo, voltando aí ao cenário internacional, melhorando aí as contas públicas, melhorando aí toda a história que a Argentina viveu aí nas últimas décadas. Então, com isso daqui, acaba tendo, numa realidade, uma parceria. Aí tem que tirar um pouco aí a ideologia de um governo argentino com o governo brasileiro. Tem que sentar na mesa e verificar negociações. O que é bom para as indústrias, o que é bom para o trabalhador e manter esse intercâmbio comercial. Tirar um pouquinho a paixão do lado de ideologia, etc. Que às vezes é um pouco difícil de governo para governo. Mas aí entra as entidades, como o CIESP e Fiesp, para fazer uma negociação... Faz esse meio campo. Junto ao setor representativo industrial da Argentina, estou falando Argentina, mas pode ser com outros países, para realmente começar um intercâmbio comercial. Orly, fala um pouco para a gente sobre... Você já falou sobre a importância econômica e industrial de Sorocaba, não só para São Paulo, mas para o Brasil inteiro. Sorocaba é uma potência industrial. Quais setores têm se destacado mais aqui na cidade e na região, por assim dizer? Porque o trabalho da CIESP, como você falou, atinge toda a região. Exatamente. Eu acho que ao longo do tempo nós tivemos aí, historicamente, na década de 50, 60, 70, e Sorocaba hoje é conhecido como Manchester Paulista. Sim. O setor têxtil era o setor dominante. Até o que o nome é Manchester, é uma cidade da Inglaterra, e normalmente veio o setor têxtil, veio lá de Manchester, na Inglaterra,
e aí ficou conhecido como Sorocaba, Manchester Paulista. Sim. Então teve aí todo um boom fantástico na década de 60, mas ela centralizou muito num tipo de indústria, que era o setor têxtil. Então, quando você está bem, está ótimo. Quando dá aquela caída, e aconteceu isso daqui, o setor têxtil deu uma caída. Hoje nós temos grandes prédios aí com arquitetura inglesa, que virou rodoviária, virou aí terminal de ônibus, etc., que era uma indústria que empregava aí milhares e milhares de trabalhadores. A indústria do setor têxtil deu uma caída, Sorocaba balançou. Sim. E, coincidentemente, na década de 60, além de Sorocaba, o setor têxtil deu uma caída, Votorantim foi emancipada de Sorocaba. Então, muitas indústrias aí que eram do setor de Votorantim, Sorocaba perdeu a arrecadação. Que era um muito forte, então, né? foi uma fase complicada na década de 60. Daí entrou-se um grupo aqui de prefeitos, secretários, o setor industrial, e começou a reindustrializar Sorocaba no setor metal mecânico. Ou seja, começaram a vir indústrias aqui na região aqui do Éden, onde nós estamos, aqui a principal região, começou a vir indústrias de outros segmentos que não era do têxtil. E aí começou uma reindustrialização de Sorocaba, voltada naquela época para o setor metal mecânico. Hoje, Sorocaba tem uma diversificação muito grande. É o setor metal mecânico, é o setor automotivo, o setor de plástico, o setor químico, de borrachas, ou seja, setor de energia renovável. Então, todos esses setores é altamente positivo, porque tem setores que você está bem, setor automotivo, por exemplo. Tem setor que está ótimo, tem setor que dá uma caída. Mas daí os outros segmentos, outros setores, acaba tendo um equilíbrio. Compensa. E você, exatamente, compensa, e você acaba não tendo uma queda de arrecadação. Quando a gente fala isso aqui, é queda de desemprego, queda de arrecadação para o cofre público, porque a partir do momento em que a cidade desindustrializa, o setor público para de arrecadar. Se ele para de arrecadar, afeta a saúde, afeta a educação, afeta vários setores. Então, o efeito colateral disso aqui é muito, muito grande. Então, e o setor industrial em Sorocaba é o setor que predomina na economia. Praticamente aí 2/3 da economia de Sorocaba é voltada para a indústria. E o que não é indústria, prestação de serviço, também está linkado à indústria. E um dos setores, aí voltando à sua pergunta, Elton, um dos setores mais fortes hoje em Sorocaba é o setor automotivo e autopeças. O automotivo é a indústria de carros, exemplo a Toyota. E o setor de autopeças são a cadeia fornecedoras para a indústria automotiva. Que aí nós temos aí uma cadeia fornecedora de autopeças, e não é só Toyota, fornece para Volkswagen, para General Motors, para Mercedes, ou seja, toda a indústria nacional. Você tem uma Schaeffler, por exemplo. Exatamente, uma Schaeffler, uma ZF. Uma ZF. Ela fornece não só para uma Toyota, mas fornece aí para várias indústrias automotivas, não só do Brasil, como também exportação. Sim. Então eu acho que isso daqui é um dos carros-chefe aqui de Sorocaba. A gente tem, obviamente, sempre um olho muito forte, que quando vem setor de autopeça, ela fabrica vários componentes que, se você abrir o capô de um carro, está cheio de componentes ali, que é do setor de autopeça. Hoje você tem aí um perigo, carro elétrico. Você abre o capô de um carro elétrico, não tem componentes de motores ali. Daí é um motor elétrico. E daí o que vai fazer essas indústrias de autopeça? Então a gente sempre está alertando, aí o papel do CIESP, da gente alertar todo o setor de autopeças. Olha, pode ter mudança. Agora, de um modo geral, o Brasil ainda, a gente acompanha muito fortemente isso aqui, até pela posição geográfica do Brasil, a extensão que nós temos. Você colocar carregador em vários pontos do Brasil, vai dar muito trabalho. Isso daí é muito, muito complicado. Então nós temos aí uma longa vida ainda de motores a combustão, onde vai o setor de autopeças relevante nesse segmento, para daí, obviamente, entrar aí o híbrido de um modo geral, mas o híbrido continua com motor ainda, está tendo uma tendência muito forte. Nós temos aí o álcool no Brasil, que é um dos maiores produtores mundiais, e o setor de álcool é uma energia limpa também e renovável, que você planta cana de novo e produz, etc. E, então, toda essa vertente, a gente sempre está acompanhando para comunicar todo o setor industrial, todo o setor não só de autopeças, como a cadeia produtiva, sobre as tendências mundiais. Sim.
Você acha que a crise, por exemplo, na Europa, infelizmente várias empresas que inclusive têm filiais aqui no Brasil estão passando por situações complicadas na Europa por diversos motivos. A Alemanha, a gente vê a situação que está lá. Isso afeta bastante aqui ou ainda não chegou a sofrer os impactos dessas crises, da crise na Europa aqui, as indústrias de Sorocaba? Afeta. Hoje o mundo é globalizado. O Brasil é um exportador aí para vários países. Sim. Hoje é muito mais forte no setor de commodities. Tá? Sorocaba, de um modo geral, é um pouco diferente, porque nós fabricamos no setor industrial produtos manufaturados, indústria de manufatura. Então nós não temos commodities aqui em Sorocaba. Não somos fortes em soja, não somos fortes em minério, não somos fortes em milho, principalmente aqui em Sorocaba. Na região, sim. Se você pegar a região de Itapetininga, Capão Bonito, que é uma região nossa aqui também, nós temos aí outros setores aí de agronegócio, que está muito bem. Agora, aqui em Sorocaba, o forte, e nós somos muito fortes na exportação de produtos manufaturados. E o produto manufaturado é muito positivo porque você gera mais emprego, a indústria gera emprego de melhor remuneração comparando com outros setores, emprego de melhor qualidade e, como eu citei aqui, praticamente 2/3 aí da economia de Sorocaba é no setor industrial. Então, eu acho que todo esse apanhado aí, de um modo geral, acaba aí fazendo com que Sorocaba se torne aí uma grande referência no setor industrial. Mas é o setor industrial, no reboque, no acompanhamento, se a indústria vai bem, gera emprego. Se gera emprego, você vai ter que ter mais construção civil, mais prédios que estão brotando na cidade toda, tanto vertical quanto horizontal. O comércio também acaba vendendo mais. Ou seja, é aquela roda altamente positiva que movimenta todos os círculos, prestadores de serviço, desde uma cabeleireira, um salão, um estúdio como o seu aqui. Tudo isso aqui, na realidade, acaba se movimentando em função do carro-chefe. E o carro-chefe de Sorocaba é a indústria. E nas últimas décadas, acho que Sorocaba aí tem sido um diferencial perante as outras cidades, não só do estado de São Paulo, como do Brasil, a nível de atração de investimento. O que torna Sorocaba tão especial? Porque eu percebo isso mesmo, né? Quando a gente começa a analisar outras cidades do porte de Sorocaba, a gente vê que as empresas, as indústrias, as marcas, eles têm uma tendência a procurar mais Sorocaba, né? Eu acho que isso daqui, na realidade, é todo um trabalho que não está sendo feito agora, não é só o CIESP, na realidade é um conjunto de ações, de um modo geral, que a gente faz, e há algumas décadas a semente foi plantada lá atrás. Então, se você pegar aqui na década de 50, 60, nós tínhamos aqui, a nível de profissionalização, nós tínhamos uma escola do Senai, que é fantástica, formou muitos profissionais aí que estão na indústria hoje. No Senai. Fantástico. Pegando aí um adendo aí, só o Senai aqui da Santa Rosália, há uns 4, 5 anos atrás, teve um levantamento, ele formou mais de 500 mil pessoas passaram pelo Senai. E essas pessoas passaram pelo Senai, depois fizeram um colégio técnico, uma faculdade, etc. Chegaram a postos aí, inclusive, até mais elevados dentro do setor industrial. Alguns vieram para o setor de comunicação, né? Foi no Senai, vieram para o setor de comunicação. Então, e nessa década de 60, tinha aí uma FATEC, tinha um Senai, e não tinha muitas universidades, faculdades e universidades. Hoje, Sorocaba é um dos principais polos acadêmicos do Brasil. Realmente. Faculdades, universidades tanto estaduais como federais, universidades privadas, colégios técnicos. O Senai abriu uma segunda unidade lá na Avenida Itaúvu. Então, tudo isso aqui acaba gerando, e o Senai, inclusive, agora tem universidade dentro do Senai. Fizemos até uma matéria semana passada sobre isso. Porque se você pegar na década de 60, talvez você já pegou uma fase mais avançada, o pessoal ia no Senai com aquele torninho mecânico, o pessoal pegava uma lima para limar. Hoje tem inteligência artificial dentro do Senai, toda a capacitação de tecnologia de informação, ou seja, o profissional sai de lá com outro nível de conhecimento para trabalhar dentro dessas empresas com inovações tecnológicas. Então, comparando de 60, 70 anos atrás, a cidade evoluiu muito nisso daqui. E junto com isso, o CIESP, junto com o poder público, sempre antenado, acabou
fazendo com que todos, independente de prefeitos que passaram, e a gente tem todo esse alinhamento, independente de se ele é do partido A, B ou C, sempre um bom sempre o relacionamento, CIESP, né? tem tido um ótimo relacionamento com todos, tanto o poder executivo quanto o legislativo. E isso daí, na realidade, acaba criando toda uma teia de aranha aí, facilitador para a atração de novos negócios. Realmente. O que uma indústria precisa? Não citei aí. Capacitação profissional, uma boa lei de incentivo à atração de novos investimentos, uma infraestrutura adequada. Então, nós que enxergamos isso daqui, a gente senta com o Poder Executivo, mostra esses caminhos, participamos da lei de incentivos municipais, eu particularmente participei dessa última lei que está em vigor até agora, e isso daí acaba sendo um facilitador a nível de atração de novos investimentos em Sorocaba. Então, talvez outras cidades não tenham esse alinhamento perfeito, a gente chama de um tripé aí, que é o poder da indústria, que é o setor produtivo, o setor acadêmico e o setor executivo, que é da prefeitura municipal, o setor político. Esse tripé acaba sendo aí um grande fator de atração, de melhorias, de transparência para a atração de novos investimentos. E acaba gerando mais confiança nas empresas, nas indústrias que querem ampliar, querem se instalar na cidade. Aí entra uma palavra fantástica que você falou, confiança e segurança jurídica. Sim. O Brasil hoje é complicado a nível de segurança jurídica. Muito difícil. Você tem uma coisa hoje, amanhã o poder judiciário muda, depois muda de novo. Então, principalmente as multinacionais, elas sofrem muito com isso daí. Realmente. Ela tem lá no Japão, nos Estados Unidos, na Europa, na Alemanha, qualquer país, lá o sistema é muito mais estável. No Brasil, você tem uma coisa hoje, a Câmara muda, vai no Judiciário, muda de novo. Então, as regras são essa insegurança jurídica, na realidade, afasta novos investimentos no Brasil. E Sorocaba tem aí esse fator aí de segurança jurídica bastante claro. Então, dentre várias cidades, ele fala, peraí, eu vou para Sorocaba. Sorocaba está estendendo um tapete vermelho, tem uma segurança jurídica, tem uma infraestrutura adequada, lá eu consigo ter profissionais para trabalhar dentro da minha empresa capacitado. A gente fala, tem, mas hoje ainda é uma dificuldade. A gente está trabalhando muito fortemente nisso daí para capacitar mais profissionais, porque o mercado está altamente evoluindo, a inteligência artificial, a indústria 4.0, e muitos profissionais não estão ainda adequados para esse mercado. Tanto os jovens que estão inserindo no mercado de trabalho, quanto aqueles que estão na faixa de 40, 50 anos, que têm um conhecimento técnico fantástico, trabalharam numa empresa, mas não evoluíram com as novas tendências tecnológicas. Sim. Então, o grande desafio é capacitar esse pessoal aí que tem um alto conhecimento técnico, mas capacitar ele para as novas tendências tecnológicas, que são as pessoas de 40, 50, 60 anos. Antes, com 60 anos, já estava fora do mercado. Hoje a indústria, as empresas estão buscando esses profissionais aí, que são profissionais com alto conhecimento, mas também precisa dar uma capacitada em TI, tecnologia de informação, conhecer um pouco mais as máquinas mais modernas. Hoje é um torno do CNC, um centro de usinagem, já com um trabalho de inteligência artificial. Antes não, antes era um torno mecânico, manual. Sim. Então essas tendências, essas mudanças, e os jovens que estão entrando no mercado, qualificar os jovens também, baseado nessas novas tendências tecnológicas. E qual, na sua visão, quais são os maiores desafios da indústria para esses próximos anos? Porque você falou sobre mão de obra, né? E a gente que trabalha nessa área de tecnologia, o que a gente percebe é que antes o jovem que sai do ensino médio vai para a faculdade, ele não tinha tantas oportunidades de carreira. Hoje, se você for num terceiro colegial, no último ano do ensino médio que vai para a faculdade, e se você fizer uma pesquisa na sala de aula, mais de 60% eles querem ser youtubers, eles querem ser influencers. E antigamente não, antigamente na minha época, eu tenho 40 anos, né? O nosso sonho era fazer Senai para entrar numa indústria. É um desafio para a indústria isso? É um desafio. De modo geral, a gente tem aí, tanto pelo Senai, o CIESP, na realidade, trabalha com isso aqui. A gente está tendo, depois a gente fala um pouco aí sobre um relacionamento, intercâmbio que está tendo com o governo do Estado de São Paulo, de desenvolvimento regional.
O próprio governo do estado de São Paulo oferece muitos cursos e quando você coloca TI, que é tecnologia de informação, inteligência artificial, os jovens, de um modo geral, todo mundo quer ir para isso aqui. Ou seja, ele quer, às vezes, um operador de computador, teclado na frente. É isso mesmo. E só que você precisa disso. Está faltando pessoas desse segmento no mercado. Mas você precisa de pessoa para trabalhar no piso de fábrica também. Tem que ter. E aí está tendo um pouco de dificuldade. Por isso que eu comentei de começar a qualificar o pessoal de 40, 50 anos de idade, que seja esse pessoal que, na realidade, nasceu em piso de fábrica, tem um conhecimento bom, mas precisa dar uma aprimorada nele em tecnologia. Agora, a gente tem aí como desafio a própria pirâmide do Brasil, onde, na realidade, você tinha uma média aí de 3, 4, 5 filhos, ou se eu pegar seu pai, seu avô, Reduziu tudo muito. mais aí, tinha 8 ou 10 filhos, hoje é 1, 1,5. Exatamente. Principalmente na região sudeste aqui, é menor do que a região nordeste. Então você tem, na realidade, uma tendência. Então aquela pirâmide que nós tínhamos, ela já está virando uma barriga. Ou seja, e daqui a 20, 30 anos, é o que está acontecendo com o Japão, nós vamos ter mais idosos do que jovens. Então nós vamos ter uma dificuldade imensa de jovens para se inserir no mercado de trabalho. E aí o mercado de trabalho que eu digo é geral. Na indústria, no comércio, na construção civil, em todos os setores aí de um modo geral. Então a gente tem aí, isso é problema, não é nem nacional, é mundial. É mundial. Então o que se tem que buscar baseado nesses problemas que nós vamos surgir. Então, obviamente, uma delas é inovação tecnológica, você fazer com que máquinas de inteligência artificial comecem a trabalhar mais e essas pessoas que vai diminuir praticamente tem esse conhecimento nesses segmentos aí de um modo geral. E aí entra um outro problema, daí você vai ter mais pessoal mais de idade. Realmente. Aí entra outro problema, que é o próprio INSS de um modo geral, mas entra numa esfera do governo. Né? Então, o que você... Será que vai ter dinheiro para pagar todo esse pessoal? Você vai entrar menos gente no mercado, vai ter menos arrecadação e mais para pagar. Sim. Aí vamos fugindo um pouco do setor industrial, mas também um desafio imenso que nós temos aí pela frente. Pegando um gancho no que você falou, eu achei muito interessante, Werli. Então, o que você quis dizer é que hoje em dia nós precisamos fazer a pessoa que já está ali no 40 mais, por assim dizer, a voltar a estudar, voltar para a qualificação profissional, porque antigamente, há 30 anos atrás, elas estavam já saindo do mercado de trabalho. Hoje há essa possibilidade dela voltar e voltar ainda numa performance alta, por assim dizer. Sem dúvida, eu acho que aqui, até pelo valor que o aposentado ganha, ele pode voltar ao mercado do trabalho, ser aposentado e voltar no mercado do trabalho. Isso aí acontece já em países desenvolvidos, bastante forte nisso aqui. No Brasil não vai ser diferente, eu acho que nós temos que resgatar. Esse é um ponto. Segundo ponto, a longevidade nossa, comparando com 20, 30, 40, 50 anos atrás, aumentou bastante. Nós estamos aí com 75, 77 anos, que é a vida média do brasileiro. Se pegar a região sudeste, ou talvez aqui de Sorocaba, fazendo um recorte por Sorocaba, talvez nós já estejamos nos 80 anos, que é a média da vida. Então, você pode ainda colocar a pessoa com 60 até 70 anos de idade e voltar ao mercado do trabalho. Você consegue fazer assim. Então, eu acho que isso aqui é altamente positivo, complementa a renda dele de aposentadoria, ou seja, na realidade vai ser positivo para ele, vai ser positivo para o mercado de trabalho, para as empresas de modo geral, que pode pegar pessoa altamente qualificada, com conhecimento, com responsabilidade, e qualificar ela baseada nas novas tendências tecnológicas, novos conhecimentos, tecnologia de informação, indústria 4.0, um CNC dentro de uma empresa. Então, tudo isso aqui é um desafio que nós temos aí para se fazer. Mas é um desafio. O que estão fazendo? Isso aqui é um trabalho que nós temos intensivo junto com as faculdades, universidade, colégios técnicos, FATEC, o Senai principalmente, para a gente fazer esse trabalho, tanto dos jovens que estão entrando no mercado de trabalho, quanto esses 40 mais. Inclusive, sobre isso, eu entrevistei há um tempo atrás o Valdez Ludwig, e ele fala muito sobre isso, né? Ele fala que é o fim do emprego e do trabalho, e agora nós estamos vivendo esse novo formato, e vai ser essencial a reinserção desse público 40 a mais no mercado de trabalho novamente, para conseguir essa demanda para a indústria.
Orly, há até uma conversa já até da indústria 5.0 que aí entra a automação total e inteligência artificial, robotização, né? Você acha que aqui no Brasil a tendência vai ser migrar para isso também? Como, por exemplo, nós fizemos uma matéria cerca de 2 meses atrás da ZF, que eles abriram uma fábrica lá na Europa já praticamente quase que 100% automatizada, Sim. que é um teste que eles estão fazendo lá. Você acha que isso vai ser um portal de frente assim, para as indústrias para lidar com essa escassez de mão de obra humana? Não, esse é o caminho. E quem não fazer isso aqui na realidade vai perder competitividade ou vai fechar as portas. Sim. Isso é caso de condição sine qua non. Ou você faz isso ou você fecha as portas. Isso daqui não só perante o mercado nacional, quanto o mercado internacional. Então nós temos, na realidade, que acompanhar, e esse é o papel nosso do CIESP, junto com as faculdades, universidade, Senai, para fazer com que as empresas enxerguem esse caminho e comecem a se adequar. Já se preparem. Exatamente, óbvio, como eu citei aí no início, as empresas de médio e grande porte têm mais facilidade por isso aqui. Muitas delas são multinacionais, já vêm com isso daqui lá de outros países, com esse conhecimento, e o desafio maior não é por falta de conhecimento das pequenas empresas, não. É por falta de linha de financiamento, realmente. Coisas que lá na Europa, na China, tudo mais, o governo fala o que você precisa para você inovar. Impulsiona muito. Então estende o tapete vermelho e ajuda as empresas. No Brasil aqui é uma dificuldade imensa. Você vai buscar o dinheiro no banco, vai buscar dinheiro agiota, realmente. Altamente para matar a empresa de uma vez só. Então você tem que trabalhar isso daí, a gente está sempre focando nisso aqui, mas é difícil fazer com que o governo, tanto o BNDES e outros órgãos de fomento, entenda que se você ajudar essas empresas, as empresas na realidade vão se capacitar maior, vai gerar mais emprego, vai movimentar mais a economia, vai ser mais competitiva, vai exportar mais, mas o governo parece que quer arrecadar. Eu quero arrecadar, mas e a inovação das empresas? Eu quero arrecadar, e gasta mal ainda, gasta muito mal. Então a gente tem esse grande desafio aí, entrando na seara aí de governo, e as empresas têm que se virar um pouco sozinha. Então a gente faz o que pode aqui, de capacitação, de melhoria. Sorocaba, comparando com todas as cidades, que a gente volta a falar novamente, está numa vanguarda, está num diferencial, mas ainda temos muitos obstáculos, muitas dificuldades pela frente. Mas eu acho que passo a passo a gente vai conquistando isso daqui, vai movimentando, vai fazendo com que essas pequenas empresas, de um modo geral, comecem a entender que se você não partir para um patamar de inovação, de mudanças de gestão, você vai ter dificuldade no mercado. Então é um desafio, mas cada dia a gente tem uma pedrinha para tirar do caminho. Eu tenho uma visão, eu gostaria até de compartilhar e saber a sua opinião sobre isso. É o seguinte, nós já falamos sobre a burocratização do Brasil. Sim. O custo altíssimo... Você pode colocar mais um R aí, né? É uma burocratização. Exatamente. O custo altíssimo para manter um funcionário, que até você comentou e falou muito bem. Hoje em dia, se um funcionário ele recebe... Ele ganha mal, mas o empregador paga muito. Se ele recebe 2 mil por mês, o custo dele é de quase 4 para a empresa, né? E o que eu percebo é o seguinte, quando a gente analisa o cenário mundial, o cenário global, nos países onde a burocratização é muito alta, as indústrias estão tentando fazer essa transição de tecnologia mais rápido, porque daí há uma economia muito grande. Se você parte para uma robotização, se você parte para uma automação, o seu custo inicial é alto, mas quando você dilui isso no longo do tempo, vai compensar muito. Então, você acha que vai demorar muito para as indústrias brasileiras chegar nesse patamar? Vai ser uma coisa mais demorada ou não? Você acha que realmente eles vão partir para isso mesmo? Está tendo aí um pouquinho de luz no caminho aí, que está tendo menos desregulamentação, amenizando alguma carga tributária em cima das empresas inovadoras. Então, uma empresa, na realidade, quando ela vai buscar um dinheiro que é voltado para inovação, ela tem aí juros mais baratos junto ao BNDES, junto ao Finame, junto a vários segmentos da sociedade, do segmento fomentador de empréstimos de modo geral. Isso aí para as empresas inovadoras. Mas a empresa, principalmente a micro e pequena empresa, ela tem que ter um projeto adequado de inovação. Então aí para um pouquinho, porque a empresa pequena ela tem que trabalhar, ir no banco, varrer o chão e correr atrás, e às vezes não tem uma estrutura para montar um projeto de inovação tecnológica.
E que se você não tem esse projeto, você vai num órgão fomentador de buscar dinheiro, o projeto não bate e o pessoal reprova. Então aí é todo um desafio que se tem. A grande empresa não, a grande empresa ela já tem um departamento, tem gente que sabe mexer com isso aqui, cuidar, monta um projeto adequado e consegue dinheiro a custo mais baixo. Então aí, de novo, a empresa pequena ela sofre em todos os segmentos, pela própria dificuldade que ela tem, pelo juro alto, daí ela não consegue um juro mais barato, daí ela vai num banco tradicional. O juro é de agiota. Muita coisa. E se a empresa está precisando, por um momento difícil que está passando, é o início do fim. Porque se ela já está numa situação difícil, você vai arrumar um sócio ali que vai ganhar mais do que você que está trabalhando. Realmente. Então acaba aí tendo toda uma dificuldade. Mas é aquela história, a dificuldade no Brasil aí é imensa e nós temos que procurar dentro do nosso caminho, tem coisa que foge da nossa alçada, é a reforma tributária, foge, entre aspas, a gente está trabalhando junto com eles lá, mas tem muita coisa que eles decidem pela gente. Agora, o que a gente pode trabalhar, decidir junto à faculdade, universidade, colégio técnico, Senai, isso daí a gente está fazendo para ser um facilitador junto às empresas, fazer com que elas, na realidade, saiam daquele patamar mais primário e comece a desenvolver um pouco mais. Evolui mais. Você comentou sobre esse trabalho da Ciesp em parceria com o governo do estado. Fala um pouco sobre isso para a gente. Ok. Bom, a gente começou aí primeiro um trabalho aí que o ano passado nós fizemos aí durante 8 meses um trabalho junto com o Sebrae, que foi formação de líderes. Então, desse pacote que começou aí com 70 e pouco, formou aí quase 60 líderes de um conhecimento do que a gente pode trabalhar para fazer com que cidades de menor porte também se transformem num potencial de crescimento. Se pega Sorocaba, por exemplo, que é o centro da região metropolitana. Sim. Depois nós temos aí cidades, Sorocaba hoje com quase 800 mil habitantes, altamente industrializada, com um desenvolvimento econômico bastante pujante, mas depois nós temos outras cidades na região, Tatuí, Itapetininga, daí cidade de menor porte, como Alambari, Sarapuí, ou seja, são cidades, de modo geral, que a gente tem que... Como é que a gente vai trabalhar com a cidade para levar um desenvolvimento econômico e não ficar centralizado só aqui em Sorocaba como um grande polo de desenvolvimento? É importante Sorocaba ter 800 mil habitantes, 1 milhão, 1 milhão e meio, 2 milhões de habitantes? Lindo, maravilhoso. Está vindo novas empresas, gerando novos empregos. Mas junto com o crescimento desordenado muito rápido, nós temos um problema social gravíssimo. Realmente. Tanto habitacional, cultural, droga, etc. Ou seja, não é bom. Então, por que não a gente pulverizar esse crescimento em outras cidades de médio porte ou de menor porte? Mas aí a gente tem que ter um orientativo para essas prefeituras, para os empresários daquela cidade, quais são os caminhos que eles têm que trilhar. E aí você tem que primeiro fazer um trabalho vocacional. Quais são as vocações de cada cidade? Então, nesse trabalho que nós fizemos junto com o Sebrae e o Ciesp participando, nós dividimos em 3 eixos. O setor da indústria, o setor do agronegócios e o setor do turismo. Então, tem cidades que têm um potencial forte no turismo. Então, vamos capacitar a cidade para levar o turismo nela. Cidade do agro, vamos também capacitar para levar o sistema do agro. Da indústria, vamos também trabalhar. Então, nós dividimos em 3 grupos, pessoas aí com conhecimento no agro, no turismo e na indústria. E agora nós estamos ampliando, inclusive, nós fizemos esse lançamento aí há 1 mês e pouco aqui lá no Parque Tecnológico, inclusive. Sim. E não sei se você esteve presente lá, mas foi um grande evento, aí tinha mais de 700 pessoas, teve o secretário de Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo, Jorge Lima, esteve presente lá com a gente, e aí nós fizemos já o lançamento e agora nós estamos aí começando a trabalhar, trazendo mais pessoas de todos esses municípios para eles participarem, verificar quais são as necessidades, quais são as carências e que caminho a gente tem para fazer com que as cidades se desenvolvam nesses 3 eixos que eu citei para você. Então, isso aí é um trabalho imenso que nós estamos focando na região metropolitana. Junto com isso, o Ciesp, a nível estadual, com o nosso presidente Rafael Servoni, trabalhou junto com o governo do Estado de São Paulo, com o governador Tarcísio e com o secretário Jorge Lima,
para trabalhar no desenvolvimento regional, não só na região metropolitana de Sorocaba, mas no estado inteiro. Certo. E aí a gente começou um modelo piloto aqui em Sorocaba. O Ciesp, na realidade, foi o responsável, junto com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, o Governo do Estado de São Paulo, o Ciesp aqui de Sorocaba foi o responsável para essas 48 cidades que compõem a nossa região. E a gente já fez um trabalho imenso, apresentamos o nosso projeto, e o secretário Jorge Lima, ele falou, ele visitou, veio aqui em Sorocaba, foi em Ribeirão Preto, São José dos Campos, Santos, Barretos, etc., mas ele falou, Sorocaba tem o melhor modelo de desenvolvimento do estado de São Paulo. Aqui vai ser o piloto. Que bacana. E junto com isso daqui, o nosso presidente Rafael Servone está chamando a gente aqui para trabalhar no estado de São Paulo todo, esse desenvolvimento regional. Então nós estamos começando com esse piloto aqui em Sorocaba e região. Estamos unindo Botucatu junto com a gente. Então, Sorocaba tem 28 municípios, Botucatu tem 28 ou 29, se não me falha a memória. Indaiatuba também, que fica próximo aqui, tem mais, acho que 13. Ou seja, vai dar quase 100 municípios. Estado de São Paulo tem 645 municípios, me parece. Praticamente 20% está dentro desse eixo. Vai ser o grande piloto que a gente vai começar a trabalhar. Então, nós estamos fazendo um mapeamento em cada cidade para verificar qual é a sua vocação, quais são as virtudes e os problemas que se tem, e baseado nisso daqui, junto com o poder público de cada cidade e junto com os empresários de cada cidade, a gente vai começar esse trabalho de fazer com que ela também seja um atrativo para levar novas indústrias, ou agronegócios, ou turismo dentro dessa região. E depois levar isso aqui para 645 municípios do estado de São Paulo. Então é um projeto fantástico que nunca teve no Brasil, está sendo um piloto no estado de São Paulo e no Brasil, e capitaneado aí por nós do Ciesp, junto com o governo do estado de São Paulo, fazendo com que leve desenvolvimento para muitas cidades, que de um modo geral fica naquela muita cidade, sobrevive do quê? Dos aposentados que trabalham ali, do governo que entra. Você tem que produzir, tem que verificar qual é a sua vocação. Então é um trabalho altamente desafiador, mas altamente gratificante também do saldo que nós vamos deixar isso aqui no futuro. E é interessante porque aí a cidade ela consegue um crescimento orgânico. Exatamente. E sustentável, por assim dizer, né? Muito bom, excelente esse projeto. Então eu acho que isso daqui é um trabalho aí brilhante que vai ser feito aí, vai ter para gerações futuras aí de um modo geral que vai surtir, mas até quase que imediato já começa a surtir efeito. Interessante. Estamos caminhando, infelizmente, para a fase final da nossa entrevista. O papo está tão bom que dá para ficar muito mais tempo aqui, né? Fala um pouco agora para a gente sobre aquele empresário que deseja fazer parte do Ciesp, mas às vezes não conhece muito bem, não sabe como funciona. Como que ele pode entrar em contato com vocês? Como que ele pode conhecer o trabalho do Ciesp? Eu acho que a mídia é um papel altamente relevante para quem está nos ouvindo, para mostrar aí, como a gente citou aí ao longo do nosso bate-papo, da nossa entrevista, o que o Ciesp pode fazer junto à empresa, junto à indústria, junto ao proprietário da empresa, seja ele micro, médio ou grande empresa que trabalha... De qualquer porte. Qualquer porte. O Ciesp, há 40, 50 anos atrás, até pelo prédio suntuoso que tem na Avenida Paulista, lá Fiesp, Ciesp, o pequeno empresário passava lá e ele se encolhia. Ele falou, isso aqui é para grande empresa. É só para quem anda de Mercedes, não para quem anda de carro meu. A gente desmistificou isso aqui, principalmente em Sorocaba. A partir do momento que a gente assumiu aqui, eu falei, mas peraí, venha micro, pequena empresa, participe junto com a gente da reunião, vamos avançar isso aqui, vamos dar as mãos, porque eles também têm que trabalhar, não é só, como citei no começo, eu sou sócio, quero participar. Não. Entra junto com a gente e vamos verificar aí o que a gente pode pensar junto, o que a gente pode desenvolver junto. Então, eu conclamo aí a quem está nos ouvindo, entre no Ciesp, conheça, participe de uma reunião. Mas eu não sou sócio. É convidado da gente para participar da reunião. Eu acho que a partir dessa primeira reunião, a gente se conhece, troca cartões entre micro, pequena e grande empresa. Você vai falar, mas se eu for sócio do Ciesp, eu vou arrumar um cliente grande para mim? Não é o papel nosso do Ciesp. O papel nosso, na realidade, é fazer um network. O pequeno empresário, junto com o médico, o grande, estando junto, ele vai trocar cartões. Ele vai conversar com um médio, com um grande empresário, e talvez ele esteja precisando de um serviço que essa pequena empresa fornece.
Fora isso, nós fazemos sempre, acho que uns 3, 4 meses atrás, nós fizemos, chamamos rodada de negócios. Sim. Como é que funciona essa rodada de negócios? Nós temos, nessa última que nós fizemos, foram 26 empresas âncoras, que são grandes empresas que querem comprar produto. Então é uma ZF, uma Toyota, todas essas grandes empresas. E elas passam a relação do que elas querem comprar. Daí entrou mais de 130 empresas que querem vender o seu produto. Sim. Daí eles entraram no site ali, num programa, e verificaram o que essa empresa está querendo comprar. Espera aí, dessa relação de 40 itens, ela tem o item que eu forneço. Então vou me inscrever. Daí a gente fez essa rodada de negócio, ele se inscreve, senta comprador e vendedor olho no olho, ele entrega o material ali, em 5 minutos ele bate um papo, fala, eu forneço isso, eu estou querendo comprar isso. Então já começa uma geração, bacana. Daí é brilho no olho. Ou seja, é dinheiro em caixas na realidade, é compra e venda. Então essa rodada de negócio é um modelo fantástico que nós temos, que gera toda essa transação de negociação. E ali começa aquele primeiro namoro, depois já marca uma reunião dentro da empresa, e ali começa na realidade toda uma tratativa que gera negócios para os dois lados. Quem quer comprar está precisando buscar na região, inclusive, que hoje tem dentro desse projeto de desenvolvimento regional, a gente tem aí um modelo que a gente chama raio de 50 quilômetros, 50, 60, 70, ou seja, você começar a ter fornecedor nessa região. Certo. Em vez de você comprar a 200 quilômetros de fora, ou no outro estado, ou importar produto, por que não buscar fornecedor aqui na região? Hoje a logística está muito caro, o trânsito está totalmente entupido. Então você pega um caminhão para trazer produto aqui em Sorocaba, de 200, 500 quilômetros aqui, o custo logístico é muito alto, demora para chegar, o trânsito congestiona o trânsito, e por que não você na realidade trabalhar num raio de 50 quilômetros, você montar fornecedores, e aí entra o desenvolvimento regional. Sim. Se não tem aqui em Sorocaba, peraí, tem ali em Votorantim, Itapetininga, monta um fornecedor lá, 50 quilômetros você está entregando o produto aqui. Então isso aqui começa a levar desenvolvimento regional em outras cidades, fomenta a economia e gera negócio. Então todo esse trabalho, de modo geral, Elton, é que o CIESP faz, acho que toda a conversa nossa aqui a gente deu aí um panorama do que nós fazemos, não fazemos nada sozinho, a gente tem que buscar parceiros, associados, mas aí fica aí o convite a todos que estão ouvindo, entre em contato com a gente, participe, bate um papo, participe de uma reunião nossa do CIESP, que você vai ser um novo associado. Muito interessante. Até para você que está nos assistindo, você que está acompanhando, ó, nós vamos deixar aqui no nosso telão de fundo o site do CIESP Sorocaba. Legal. Você está vendo, a imagem que você está vendo é do site do CIESP Sorocaba, tá? Aí você pode acessar lá, tem todas as informações, muito completo, tem todas as ações, né, que o CIESP faz. Nesse telão aqui que você está vendo aqui no fundo, então, tem o site do CIESP Sorocaba, acesse lá para você conhecer o trabalho, agenda um bate-papo, um café com o pessoal do CIESP, que com certeza vai ser muito bom para a sua empresa. Fala um pouco agora sobre o aniversário do CIESP, né? Sim, tem mais essa daí. Nós estamos aí comemorando, e nós vamos ter um grande evento agora no dia 4 de junho, comemorando os 75 anos do CIESP Sorocaba. O CIESP, a nível estadual, vai completar 100 anos o ano que vem. Então é um século de trabalho, desenvolvimento junto à indústria. E o CIESP aqui de Sorocaba, depois de 25 anos, 24 anos que foi formado em São Paulo, criou-se o CIESP aqui em Sorocaba, e hoje nós estamos aí, esse ano, estamos completando 75 anos de existência em prol de um trabalho aí para desenvolvimento econômico, em prol da indústria, fortalecimento das empresas de um modo geral. Então aí fica o convite também para comemorar junto com a gente no CIESP. Normalmente agora no mês de maio é o mês da indústria. Sim. Mas a gente vai estar fazendo alguns eventos, alguns cursos, capacitações, mas a gente não vai fazer um grande evento, até porque nós estamos em reforma no CIESP, e daqui a 2 meses vai estar pronto para receber melhor aí os nossos associados, convidados, etc. E no mês de junho aqui a gente vai fazer o nosso grande evento, que vai ser um jantar comemorativo aos 75 anos do CIESP.
Muito bacana. E mais informações, o pessoal pode entrar em contato lá com o CIESP, porque tem todos Sem os dúvida, detalhes. você já colocou na tela aqui, fica aí. inteiramente a E também dispor. nós vamos colocar depois os telefones, mídias sociais Legal. aqui na tela, tá bom? Para a gente finalizar, eu queria que você deixasse a sua mensagem, o seu recado para o empresário de toda a região, enfim, para todo mundo que está acompanhando aí o nosso programa. Bom, a mensagem é o seguinte, as dificuldades existem, isso daqui não é de hoje, principalmente aí para os pequenos empresários. A gente fala pequeno, mas os grandes também têm grandes dificuldades. Sim, sim. Como eu citei aí, uma empresa que fica no exterior, nos Estados Unidos, qualquer país, ele tem lá, depende do tamanho da empresa, mas tem 20 pessoas trabalhando na parte administrativa, cuidar da carga tributária, cuidar de um monte de pessoa. Aqui no Brasil você tem que ter mais de 100 pessoas para cuidar disso aqui. E com insegurança jurídica. Realmente. Ou seja, você faz, você pode ser penalizado por uma fiscalização, por uma multa. Então, processos trabalhistas. Nós somos recorde mundial de processos trabalhistas. Infelizmente. Então, tudo isso daqui, na realidade, gera uma dificuldade imensa. Isso daqui não é para desanimar ninguém, pelo amor de Deus. Mas são os obstáculos que nós temos. Mas nós temos muitas virtudes e trabalho a serem feito dentro da nossa alçada, e esse é o papel nosso como entidade representativa da indústria, o Centro das Indústrias do Estado de São Paulo, de ter pegar na mão de cada empresário e verificar o que a gente pode trabalhar em conjunto. Sim. Então, não é por menos que Sorocaba é uma das cidades que tem atraído mais desenvolvimento, geração de emprego, exportação. Então, algo tem diferente aqui. Esse algo diferente, na realidade, é fruto de trabalho principalmente das empresas, isso aí não é mérito nosso do CIESP, é das empresas que, na realidade, buscam o seu caminho, e nós como suporte para orientar sobre vários caminhos. Nós temos aí dificuldade, às vezes, com uma empresa que vai pegar um trabalho junto à CETESB. A gente sempre pode ser um facilitador de interceder nisso daqui para ajudar essas empresas. Uma dificuldade que tem junto com a prefeitura, junto com a Secretaria de Obra, de Meio Ambiente, alguma coisa. Só pegando aí mais um gancho aqui, Elton, nós fizemos aí já 2 vezes, e agora vai ser programado uma terceira, que é a Prefeitura Municipal, prefeito, primeira-dama, e todos os secretários municipais, eles vão no CIESP numa tarde para despachar dentro do CIESP. Daí nós convidamos todas as indústrias, as empresas, não só do setor industrial, mas da construção civil, nós convidamos todos, da associação comercial, vem aqui no CIESP. E daí você tem, eu tenho um projeto parado lá na prefeitura. Os secretários, e daí por orientação do prefeito, eles estão com o seu terminal. Então você chega lá, você é um secretário, eu chego lá, falo, olha, eu tenho um processo número tal que está parado. Ele já entra no sistema com toda a equipe dele, fala, olha, seu processo está aqui. E já vamos buscar o que a gente pode solucionar esse problema. Nós tivemos 96,7% de resolução num dia só. Agora, você imagina se não tivesse essa rodada, o pequeno, médio ou grande empresário, ele ia lá na prefeitura para marcar com a secretária do secretário uma reunião para verificar como é que está o andamento do projeto. Isso daí ia demorar meses. Sim. E ainda não surtia efeito. Ali não, a gente resolveu isso daqui no primeiro momento. Então, tudo esse trabalho é o que a gente pode fornecer junto para as empresas para ser um facilitador da vida dele. Muito bom. Eli, eu gostaria de agradecer muito sua participação, acho que foi muito esclarecedora, acho que é um bate-papo que vale a pena o pessoal, nossos espectadores assistirem, porque vão tirar muitos insights, né, muitas ideias aí para acompanhar. Mais uma vez, deixo o incentivo para você acessar o site do CIESP, para você conhecer o trabalho fantástico que eles fazem, que com certeza vai ser de muita valia para a sua empresa. Obrigado pela sua participação aqui com a gente. Obrigado a você, Elton, obrigado a todos que estão nos ouvindo aqui. E estamos inteiramente a dispor aí, qualquer coisa, entre em contato com o Elton, que ele pode ser uma ponte para a gente, mas tem aí na tela também aí todos o endereço e o telefone para nos contatar. Exatamente. Prazer imenso de falar com vocês. Vamos deixar todos os contatos aqui, mídias sociais, para você acompanhar. Você que está nos assistindo, não se esqueça, curta, compartilhe e acesse o site da ELTV Sorocaba, porque lá tem muitas entrevistas, muitos conteúdos bacanas para você, tá? sorocaba.eltv.digital. Tem digital até no nome, né? sorocaba.eltv.digital.
eltv.digital. Lá você vai acompanhar várias entrevistas com empresários, o cenário também. Aqui na LTV Sorocaba, Orly, nós trabalhamos muito com dados, mostrando os dados de cada região de Sorocaba, o que funciona, o que não funciona para o comércio, né? Então você vai ter todas essas informações no nosso site, sorocaba.eltv.digital. É um conteúdo bem diferente para você. Você que está nos assistindo, obrigado pelo carinho da sua audiência, um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima, se Deus nos permitir. Grande abraço aí.